professora Constância Lima Duarte possui graduação em Letras pela UFMG, mestrado em Letras pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo. Aposentada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte desde 98, é professora da UFMG, com atuação no programa de pós-graduação em estudos literários. Realiza estudos com ênfase em literatura de autoria feminina, crítica literária feminina, literatura do Rio Grande do Norte e literatura de Minas Gerais. Dentre suas publicações, destacam-se os títulos Nísia Floresta, videoobra, Mulheres em Letras, antologia, A Escritura no Feminino, dentre outros. É pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, NEIA, e do Centro de Estudos Literários da UFMG e coordena o grupo de pesquisa Letras em Minas. Mulheres em Letras. Mulheres em Letras? Bom, pronto. Obrigada. Agradeço. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Agradeço a Célia, ao Ciali, o convite para estar e ter essa oportunidade de conversar, de trocar algumas ideias com vocês. Bom, posso ir para ali? Tem, né? Bom, é um prazer para mim também, já estive aqui algumas vezes, mas é um prazer também, sempre é um prazer para mim falar dessas questões que me mobilizam, que me atraem tanto há tantos anos. Eu trabalho, as minhas pesquisas, minhas investigações dos últimos anos, e bota últimos anos nisso, muitos anos, têm sido voltada, focam sempre a questão da história intelectual da mulher brasileira. Sempre me incomodou o fato de não conhecermos as primeiras escritoras, as primeiras educadoras, essa trajetória, como se deu, como terá ocorrido essa trajetória, esse caminho das mulheres pelas artes, pela literatura, pelo magistério, etc. Então, minhas pesquisas vão por aí. Ultimamente, eu tenho trabalhado, já trabalhei com as escritoras, com as primeiras escritoras, com resgate, e agora tenho me dedicado algum tempo a pesquisar o periodismo, a imprensa feminina e feminista no Brasil, para conhecer. Por quê? Por que eu fui para a imprensa? Porque eu descobri que as mulheres começaram a publicar, não em livros, elas começaram a escrever, quando começaram a escrever, não foram nos livros, foram nos jornais, foram em jornais e revistas. E muitas vezes, como não tinham acesso aos grandes jornais, né, aos periódicos, elas abriam o próprio periódico, criavam os próprios jornais. Isso é muito interessante e é uma outra história. Então, quando... como é que eu vou ver isso aqui? Quando eu tive algumas descobertas, tá? Para mim. Outras pessoas podiam até já saber, mas eu descobri isso nesse... Deixa eu ver se eu consigo... está aqui. Ótimo. Duas das descobertas, digamos assim, que eu fiz nessa pesquisa, vejam só, foi que a literatura, a imprensa e a consciência feminista surgiram praticamente ao mesmo tempo no Brasil, nas primeiras décadas do século XIX. Eu achei isso incrível, foi junto que a coisa aconteceu. Por quê? Porque, quando as primeiras mulheres tiveram acesso ao letramento, imediatamente elas se apoderaram da leitura, que, por sua vez, as levou à escrita e à crítica. Simples assim. Então, foi o que aconteceu. Foi do jornal que elas passaram para o livro. Depois que publicavam nos jornais, que começaram a surgir os livros das autoras. É interessante. Toda escritora, você vai buscar, primeiro, elas publicaram outros ou aquele mesmo texto em jornais da sua época. Bom,
Eu vou fazer um pequeno resumo, uma apresentação sucinta de algumas escritoras nessa trajetória, para que conheçam, para que se lembrem delas. Não podia deixar de ser, começo com Nízia Floresta. Nízia Floresta é uma norte-riograndense, nascida em 1810-85, escritora, feminista, abolicionista, educadora. Tá? Nízia Floresta teve uma vida muito rica, muito produtiva. Vejam, ela publicou 15 livros, sendo que não só em português, mas também em inglês, francês e italiano, pois ela residiu muitos anos, metade, pelo menos, de sua vida fora do Brasil. E ninguém conhece essa mulher. 15 livros, entre romances, contos, poesias, ensaios, tá? Crítica literária, crítica de comportamento, etc. Alguns títulos de Nízia Floresta seriam esse. O primeiro, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Vejam só, é de 1832. Esse livro é considerado o primeiro de uma brasileira que fala em direitos, no momento em que as mulheres só tinham deveres. Né? Eram só os deveres que eram lembrados, que eram ensinados. E ela vai falar em direitos, em perfeita consonância, em perfeita... exatamente como estava sendo falado na Europa e nos Estados Unidos. Então, ela já não morava no Rio Grande do Norte, já estava em Recife. Recife recebia, se não junto com o Rio de Janeiro, se não antes do Rio de Janeiro, com certeza junto, as publicações que vinham da Europa. Muitos dos navios paravam primeiro em Recife, ou paravam em Recife, para depois descer para o Rio, e deixavam jornais e revistas e publicações e livros. E Nízia Floresta foi beneficiada com isso. Outros títulos estão aí, dentre muitos. Poderia falar muito sobre cada um deles, mas deixo para outra ocasião. Olhem só, estou me perdida aqui ainda. Vou falar do primeiro título dela, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Ela publicou em vida 3 edições, em 1832, no Rio Grande de Janeiro, em Recife, 33 em Porto Alegre, onde ela morou alguns anos. Em 39 ela já morava no Rio de Janeiro, na corte. Ela publica mais uma vez e pronto. Essa outra edição, 89, vai surgir bem depois, quando eu descubro um doutorado, etc. Olhem o que ela diz, só para essa frase, para perceber a acuidade, a atenção, o quanto ela estava ligada no que estava ocorrendo. Vejam o que ela diz. Se cada homem fosse obrigado a declarar o que sente a respeito do nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer que nós nascemos para seu uso, que não somos próprias senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância, reger uma casa, servir, obedecer e agradar aos nossos amos, ou seja, isto é, a eles, os homens. Quer dizer, veja, ela tinha 20 anos quando ela escreve isso. Tá? No mesmo livro, mais um pouquinho, olha só essa pergunta. Por que os homens se interessam em nos separar das ciências? Este livro, Direitos das Mulheres, ela vai pleitear, em primeiro lugar, antes de tudo, o direito à educação, o direito à escola, o direito de ser educada, né, de receber instrução. Porque eram raras as mulheres educadas naquele momento. Eram raras as mulheres, mesmo dentre a elite, que tinham direito a uma professora particular, não havia escolas, ou que tinha acesso a conventos ou alguma instituição que permitisse ela se instruir. Nízia foi uma delas. Então, ela pergunta isso. Por que os homens se interessam em nos separar da ciência? Ciências aí no sentido de conhecimento. A que temos tanto direito como eles, se não pelo temor de que partilhemos com eles, ou mesmo os excedamos na administração dos cargos públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham? Olhem, não vou comentar, vocês comentam. Observemos, só para fechar Nízia Floresta, observemos, olha a perspicácia dela.
observemos o círculo vicioso em que esse desprezível modo de pensar que as mulheres não têm direito à educação, não são capazes. Os argumentos é que as mulheres não tinham inteligência, né, para aprenderem alguma coisa. Observem o círculo vicioso que esse desprezível modo de pensar nos tem colocado. Por que a ciência nos é inútil, o conhecimento? Porque somos excluídos dos cargos públicos. E por que somos excluídos dos cargos públicos? Porque não temos ciência. Ela fecha o círculo, ela põe o dedo exatamente nas questões, né? É um livro extremamente ousado, pioneiro nesse pensamento, e Nízia Floresta. Ela tem uma obra muito interessante também nos livros de viagem, na poesia indianista, etc. Mas eu passo para frente. Trago aqui também Maria Firmina dos Reis, que talvez vocês conheçam, do Maranhão, descendente de escravos, que tem uma obra importantíssima, que está recentemente sendo descoberta. Úrsula, de 1859, romance, Gupeva, outro romance, Parnaso Maranhense, uma poesia, A Escrava, um conto, e Cantos à Beira-Mar, que são poesias. Essa escritora, ela foi uma educadora, passou no concurso público, vejam, teria sido a primeira mulher de cor, né, a primeira mulher negra a ingressar no magistério por meio de concurso público. Depois de se aposentar, 30 ou 40 anos depois de trabalhar numa escola pública, ela criou uma escola pública, também particular, que eu ia falar, porque era dela. Ela criou uma escola pública gratuita, em São Luís, e o mais interessante, mista. Não havia, imaginem, até metade do século XX, tá? Até meados do século XX, do século passado, havia turmas de meninos, filas de meninos, não havia essa mistura. E ela, lá em 1870, no São Luís, ela faz uma escola mista para meninos e meninas, uma escola gratuita. Ela não foi só escritora. A Maria Firmina também foi musicista, foi compositora, e eu trouxe só a título de ilustração, vejam, os títulos de algumas músicas, alguns hinos, que ela, inclusive hino à liberdade dos escravos. A letra e música são dela, olha que interessante. Bom, eu vou falar de Úrsula, o primeiro romance de Maria Firmina. Eu trouxe as 3 capas conhecidas do romance, a edição de 1988, a de 2004 e a de 2009. Úrsula, vejam o que ela escreveu na introdução, na apresentação do livro. O tom é bem de escritora, que modéstia, que fica enfatizando uma modéstia que eu fico achando que muitas vezes era só para constar, não era exatamente, eu penso, o que elas deviam sentir. Pouco vale esse romance porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada, e sem o trato e conversação dos homens ilustrados. Isso é um texto grande que ela escreve na apresentação, e eu trouxe essa frase. Úrsula deve ser considerado o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira. Gente, em 1859, quando não se falava. Os primeiros precursores da abolição vão surgir em 1870, 75. Em 1859, ela me faz esse romance, e também considerado o primeiro romance da literatura afro-brasileira, entendida como produção de autoria afrodescendente, que tematiza o negro a partir de uma perspectiva interna e comprometida politicamente. Esse romance é importante porque ela coloca em cena não só um casal branco, tá? Branco da elite, etc., etc. A Úrsula é uma personagem assim, mas
Junto com esses personagens, tem outros escravos nessa casa, nessa casa, que são Mãe Susana e Túlio. E Mãe Susana, em um determinado momento, ela toma a palavra, em muitos momentos do romance, ela vai contar como se deu como era a sua vida. Ela conta como era a sua vida em África. Isso não existia não existe na literatura brasileira do século XIX, né? Descrições da vida em África, como antes do escravo, contado pela boca de alguém que vivenciou. E ela conta o seguinte, e logo ela estava trabalhando numa plantação, preocupada com as filhas que tinham deixado em casa. Então, ela conta, e logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi embalde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se de minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Meteram-me, a mim e mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro, no estreito e infecto porão de um navio. É o primeiro romance, o primeiro texto literário que vai tratar do porão do navio negreiro. Tá? Nós temos Castro Alves, o poeta dos escravos, o poeta não sei o quê. Ele vai falar assim, ele tem um poema belíssimo do navio negreiro, mas ele fala de cima. Como chama aquela parte de cima? Convés. Ele fala do convés. E nós temos aqui uma descrição do porão do navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é necessário à vida, passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Úrsula, esse romance é importante, e outros, ela tem um conto, A Escrava, também muito importante, pelo testemunho, pelo tom de testemunho, de depoimento que a gente encontra. Se Maria Firmina dos Reis não foi, naturalmente, escravizada, ela conviveu e teve, e conhecia esse tipo de depoimento. Então, o que ela relata é interessante que esse tipo de descrição que aparece na ficção de Maria Firmina, ela vai surgir também em vários depoimentos, em vários livros de ex-escravos americanos, publicados nos Estados Unidos, principalmente, que contam exatamente uma cena assim, cenas como esta. Tá? Então, isso é muito importante pelo depoimento, pelo tom de testemunho que nós temos. É mais uma escritora pouco conhecida ou nada conhecida e que tem esse papel na nossa história. Eu sempre falava para meus alunos, eu me aposentei ano passado, mas eu sempre, quando dava aula de literatura brasileira, eu falava assim, como a nossa literatura seria tão mais rica, tão mais interessante, eu posso dizer, se fizesse parte dela outros escritores, melhor dizendo, escritoras, que trouxeram outro olhar, uma outra perspectiva, e com certeza enriqueceria muito a literatura. Tá, não vou me alongar aqui. Outra escritora, Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes, também escritora, também professora, feminista, abolicionista, republicana, ecológica. A Júlia Lopes foi muito importante. Ela publicou mais de 40 títulos. Se vocês olharem no Google, então a lista inteira está lá. Entre romances, contos, literatura infantil, crônicas e muitos artigos. Só para ter uma ideia, alguns títulos da Júlia Lopes. Ela publicou também vários livros didáticos, livros para serem lidos. Eu não trouxe, depois que eu vi, eu não trouxe um trecho de nenhum dos seus romances, teria tido até dificuldade para escolher um só. Eu trouxe uma entrevista, uma fala da escritora
de uma entrevista que ela deu um dia a João do Rio, um cronista carioca, em que ela conta a sua... Ela mocinha, e ela revela, e é um depoimento também, da dificuldade que as moças tinham em escrever, como era proibido, né, como era um gesto proibido, acanhado, que as meninas faziam escondido. Então, ela conta isso. Pois eu, em moça, fazia versos. Ah, não imagina com que encanto. Era como um prazer proibido. Sentia, ao mesmo tempo, a delícia de os compor e o medo de que acabassem por descobri-los. E fechava-me no quarto, bem fechada, abria a secretária, aquela mesa, né, secretária, e estendia pela alvura do papel uma porção de rimas. De repente, um susto. Alguém batia a porta, e eu, com a voz embargada, dando volta à chave da secretária, já vai, porque não podia ser pega, em flagrante delito, né? Em flagrante fazendo algo que era proibido às moças, escrever versos, fazer literatura. Publicar mais ainda, porque publicar era tornar público as suas ideias. Continuando, um dia, porém, estava muito entretida na composição de uma história em versos, com descrições e diálogos, quando ouvi por trás de mim uma voz alegre. Peguei-te, menina. Estremeci, pus as duas mãos em cima do papel num arranco de defesa, mas não me foi possível. Minha irmã, adejando triunfalmente a folha e rindo a perder, bradava. Então a menina faz versos? Vou mostrá-los a papai. Não mostres, gritei, eu mostro. Ela, na entrevista, ela continua dizendo que sempre achou que o mundo fosse acabar se alguém descobrisse o que ela fazia escondida no quarto. Mas que não, que o pai, curiosamente ou espantosamente para ela, não teve uma reação tão negativa, não a proibiu nem nada. Ficou apenas preocupado em ler sempre o que ela estava escrevendo. Tá? Interessante. Eu falei que era rápido, então passo para uma outra escritora, que eu gosto muito, nordestina também, como Nízia Floresta, Emília Freitas, como Nízia Floresta e Maria Firmina. Né? Emília Freitas, do Ceará, foi uma escritora, professora, abolicionista. Vejam, eu não escolhi as professoras e as abolicionistas, praticamente eram todas. Todas eram professoras, essas escritoras, essas primeiras escritoras, e abolicionistas. As mulheres tinham essa abertura, né? Uma cabeça que via o que estava... A Emília Freitas, inclusive, foi sócia de uma associação beneficente que comprava os escravos para libertá-los. Tá? Ela faziam saraus, vendiam rifas, faziam um movimento, um grupo de mulheres da elite, que faziam um movimento para contribuir na libertação dos escravos. E não foi esse movimento foi realmente muito atuante, muito forte lá no Ceará como um todo, que o Ceará foi o primeiro estado, hoje chamamos estado, primeira província a libertar os escravos. Bem antes da Lei Áurea. Tá? Bom, Emília Freitas, ela também fez poesia, romances, 2 romances e muitas poesias, e muitos artigos em jornal. Eu vou falar desse primeiro romance, A Rainha do Ignoto. Gente, é um romance curiosíssimo. Conhece? Veja, essa é uma edição de 2003, que eu tive a oportunidade de reeditar pela editora Mulheres. Ele pode ser considerado, deve ser considerado como pioneiro no gênero fantástico no Brasil, em 1899, na virada do século. O romance reúne lendas, conhecimento sobre hipnose, física, parapsicologia, espiritismo, está tudo junto. E o curioso, o enredo gira em torno de uma sociedade secreta de mulheres, tá? Dirigida por uma rainha, a rainha do ignoto, do desconhecido, do mistério, né? Cujo único propósito era fazer o bem.
elas se uniam, elas tinham uma mágica que ninguém as enxergava. Elas passavam no meio do povo e ninguém conseguia vê-las. Só viam quando elas permitiam, quando desfaziam a mágica e permitiam que fossem vistas. E entre as mulheres, essa rainha do ignoto, ela buscava as suas paladinas, as mulheres para a sua comunidade, as mulheres que sofriam abandono, que sofriam violências. Tá? Então, ela tirava, ela convidava, né, ela salvava essas mulheres e convidava para fazer parte, para morar com esse grupo, com essa sociedade de mulheres. Interessantíssimo. Enfim, claro, um mundo utópico, né, fantástico, principalmente se consideramos o tempo, a época em que esse romance foi escrito. É uma coisa absolutamente fantástica. Olhem só um trechinho, só para lembrar. A rainha faz uma reunião com as suas paladinas e combina o seguinte: dentro de 3 dias partiremos para os assaltos do bem. Chamava assaltos do bem. Vamos guerrear a injustiça, proteger o fraco contra o forte, entrar nos cárceres para curar enfermos, lançar-nos às ondas para salvar os náufragos e atirar-nos aos incêndios para lhes arrebatar as vítimas. Entre as mulheres, cada uma desempenhava uma função, tinha engenheiras, médicas, bombeiras, arquitetas. Então, havia os grupos de bombeiras, quando era um incêndio, elas iam para o incêndio, ou para navegar, né? Muito interessante. E não está na nossa história literária. Com um romance tão interessante, eu estou mostrando um fragmento apenas. Outra escritora que também merece nosso respeito, merecia ser mais conhecida na literatura brasileira, eu acho que é Gilca Machado. Gilca, esse é um livro com as poesias completas. Vejam só, aos 13 anos, ela ganhou um concurso literário do jornal A Imprensa, arrebatando os 3 primeiros prêmios com poemas assinados, um com seu próprio nome e outros 2 com pseudônimos. Ela captou tudo, 13 anos. E, quando ela foi receber o prêmio, ela conta, o diretor do jornal não queria dar, não acreditava que tinha sido ela. Precisou ela ficar repetindo, declamando os poemas para ele acreditar nela, que os poemas eram dela. Como que alguém ia saber o que estava ali? Aí ela começou a recitar os poemas, declamar os poemas. A Gilca Machado, ela se notabilizou, se destacou no seu momento, na época em que viveu, por alguns escândalos. Achavam-na escandalosa, alguns poemas. Foi uma das primeiras escritoras no Brasil a falar em desejo, em carne, em sexo, em tesão. Não falou tesão porque não existia a palavra, eu acho, mas era isso que ela estava dizendo. Né? Vejam os títulos. Estados da mulher nua, nua de preconceitos, nua, desnuda de qualquer preconceito, aberta, liberta de tudo. Meu glorioso pecado, né? Amores que mentiram, que passaram, etc. Eu trouxe 2 fragmentos de poema, só para vocês verem que delícia, que bonito. Antes de ler o poema, Mário de Andrade, os críticos todos da época achavam assim, um horror aquela mulher, aqueles poemas. Mário dizia que os poemas, os versos gritavam, incomodava tanto o ouvido dele que ele dizia que os poemas pareciam que gritavam dentro dele, por isso que ele não gostava. E se a gente vê, olha na literatura, né, na história da literatura, a impressão que se tem é que as mulheres passaram a escrever, entraram na nossa literatura a partir dos anos 30, de 1930. Né? Só aí, se olharem as principais histórias da literatura, os principais livros de crítica literária da época, não se falavam em escritoras, essas inúmeras, as dezenas que existiram, como essas que eu citei. Começam a falar, a partir da Gilca, falando mal da Gilca e das que se seguem. Vejam esse trechinho, esse poeminha. Ânsia múltipla. Beija-me, amor. Beija-me sempre mais e muito mais. Em minha boca
Esperam outras bocas os beijos deliciosos que me dás. Beija-me mais, põe o mais cálido calor nos beijos que me deres, pois viva em mim a alma de todas as mulheres que morreram sem amor. Bom? É ótima. Ela fundou, com a Berta Lutz, a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, tá? Um órgão importantíssimo a quem devemos, com certeza, o voto feminino ter saído naquela época foi pela militância de inúmeras escritoras, entre elas a Gilca Machado. Olha esse outro poema dela. Teus olhos me olham longamente, imperiosamente, de dentro deles teu amor me espia. Tem teu mórbido olhar penetrações supremas, e sinto, por senti-lo, tal prazer, há nos meus poros tal palpitação, que me vem a ilusão de que se vai abrir todo o meu corpo em poemas. Bonito? É só uma amostrinha para dar vontade de procurar mais. Não vou mais. Mas a literatura brasileira, quando a gente lê os nossos historiadores, parece que começou com Cecília Meirelles. Raquel de Queiroz, Cecília e Raquel, principalmente, foram assim, é como se não tinha mais como deixar de enxergar, não podiam mais negar a existência, a presença das escritoras. E Cecília chegou no momento em que a Gilca estava no auge da polêmica, provocando polêmicas nos jornais, na crítica, a crítica literária de então era feita nos jornais, né? Todos os jornais, os principais jornais, tinham a sua coluna, o seu cronista, o seu crítico literário. Então, chegou Cecília, toda mansinha, sem gritar, como diz o Mário, e encantou, e conquistou. Alguns títulos, também é uma escritora profícua, muitos e muitos títulos, esses são só alguns, e eu trouxe um poeminha, um trecho de um poema que eu gosto muito, dos mais conhecidos, só para lembrá-la com vocês. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles, ela viajou, ela teve longas viagens a Portugal, à Índia. Ela passou uma temporada na Índia. Ela traduziu Rabindranath Tagore, um filósofo indiano. Eu não tenho tese, não sei nada disso, tá, gente? Mas eu fico pensando que muito do que atribuem na sua poesia a um simbolismo fora de época, um não sei o quê, é muito da filosofia indiana que ela trouxe, que ela tem e aparece na sua poesia. É um palpite. Um dia, se tiver, se não for, eu vou ver isso. E Clarice Lispector, claro, né? Das mais. Aí, pronto. Aí a literatura, as mulheres, as escritoras se colocaram na literatura, falando como a Cecília, falando de mulher, falando do sentimento feminino, falando do comportamento feminino. Clarice, dentre os inúmeros romances, A Hora da Estrela, um dos mais conhecidos, talvez, publicado no ano de sua morte, né? Está fazendo, inclusive, quantos anos? 40? Quantos anos? 50 anos? Eu não fiz a conta, eu não sei fazer de cabeça. 40 anos, ótimo. E tem livros de contos também, muitos livros de contos. Ela viveu da literatura, né? Ela não foi professora, ela foi advogada, casada com adido cultural e viajou e morou por vários países e escrevia, mas ela viveu da sua literatura.
ela publicava contos a pedidos, ela fazia pequenos textos, depois ampliava no romance, e também para a literatura infantil. Muitas das historinhas que ela contava para os filhos, que ela criou para os filhos, quando começou um boom da literatura infantil lá pelos anos 70, as editoras começaram a pressionar, isso foi ela que contou numa entrevista, os editores começando a pressionar por um livro infantil. Todo escritor de alguma coisa tinha que escrever também para criança, porque vendia. Raquel de Queiroz, por exemplo, também fez, né? E ela publica estes livros, ela então pega os textos, as historinhas que ela inventava para os filhos e publica nesses títulos, e além das crônicas. Não trouxe nenhum trecho de romance, dos romances ou de contos para mostrar, mas trouxe um parágrafo aqui. Olha que ótimo. Esse está os dois estão no Perto do Coração Selvagem, o primeiro livro. Até cortar os próprios defeitos. Ah, não, desculpa, esse primeiro está numa carta dela para a irmã, desculpa, o outro que é do Perto do Coração. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Bem Clarice. E outro, liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Para o mês de março está ótimo. Para o 8 de março, que você lembrou, está muito bom, está de encomenda. Clarice é outra escritora que poderíamos falar muito sobre ela, mas é só essa notícia. Trouxe a Adélia Prado também para lembrar, trazendo mais próximo, trazendo para cá. A Adélia, vejam as capinhas de alguns livros dela, né, são muitos os livros. Todos conhecem a nossa mineira, a nossa escritora mineira, e trouxe um poema, Com Licença Poética. Quando Nasci, também é o primeiro livro é o primeiro poema do primeiro livro de poesia dela, tá? E que ela dialoga, em que ela intertextualiza com Carlos Drummond. Carlos Drummond também abre o seu livro, né, alguma poesia, com o livro falando do anjo torto, né, que vai ser gauche na vida, que o manda ser gauche na vida. E ela faz um poema em resposta ou em diálogo com este Drummond. Quando Nasci, um anjo esbelto, não é torto, esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens. Fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Quer dizer, esse poema é dos mais conhecidos, dos mais citados, está em todas as páginas da internet que a gente abre sobre a Adélia, ele está lá. Poderia ter falado ainda de inúmeras outras escritoras, né? Vejam aí, tem Pagu, tem a Hilda Rist, começando lá em cima, Pagu, Hilda Rist, a Zélia Gattai, Ana Cristina César, essa lindinha de óculos, embaixo tem Raquel de Queiroz, Nélida Pinhon, em cima, linda, a Carolina Maria de Jesus, abaixo, a Marina Colassante, Ana Maria Machado, né, nossa grande romancista, nossa grande escritora, né, fazendo seus 90 e poucos anos, Lígia Fagundes Telles. Aqui que é a Ana Maria Machado, ali é a Ana Miranda, desculpem, Ana Miranda, Ana Maria Machado, e a última aqui, aqui embaixo, peraí, adoro, Elvira Vigna. Elvira Vigna. Vinha, Poderia falar delas e de tantas outras, mas vou encerrar com Conceição Evaristo. Tá? Conceição Evaristo,
a escritora das mais divulgadas, merecidamente muito divulgada, merecidamente com seu talento reconhecido. Conceição Evaristo já está com 2 romances, um livro de poesia e 3 de contos. Amanhã, precisamente amanhã, ela está recebendo o prêmio, aquele prêmio da Globo, que fazem diferença. Esqueci o nome do título. Pessoas que fazem diferente, né? Uma coisa assim. Ela está ganhando o prêmio. Ela foi a mais votada, a mais escolhida como uma das que mais faz a diferença. Tá? E amanhã ela está recebendo esse prêmio no Rio. Tomara que a Globo passe a nível nacional para todo mundo ver e aplaudir Conceição. Trouxe um poeminha de Conceição para lembrar. Também é dos mais conhecidos, também é dos mais encontrados na internet. Vozes Mulheres. A marca, o traço da literatura, né, da literatura de Conceição Evaristo, é exatamente dar a voz a esse íntimo, dar voz ao povo negro, à literatura de autoria afrodescendente, né? É o que ela faz muito bem. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Com Conceição, eu fecho essa minha fala, dizendo e sabendo o quanto ela é incompleta, o quanto falta, o quanto poderia ainda ser dito dessa história, né, dessa trajetória literária das escritoras. Quer dizer, é muito fácil, não é que seja muito fácil, mas quando a gente, eu costumava dizer isso para meus alunos também, quando os jovens de hoje, né, podem até pensar que o mundo sempre foi assim, né? Meninas do lado de meninos, tendo filhos se quiser, casando se quiser, viajando, trabalhando no que quiser, na profissão que escolher. Até pode pensar que sempre foi assim, mas não foi. O mundo, esse momento que vivemos, é resultado de uma trajetória, de um longo percurso, em que houve inúmeras escritoras, mulheres, né, que botaram o peito aberto, que botaram a cara a tapa, que fizeram por onde as coisas começassem a mudar. Na tal livro... eu trouxe. Essa pesquisa que eu falei, escrita, Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, eu terminei o século XIX, estou fechando agora o XX. É muito interessante observar como que elas, as jornalistas, as escritoras que faziam os seus jornais, cada conquista, primeiro o ensino primário. Em 1827 foram abertas, autorização, né, a lei que autorizou a abertura de escolas públicas para meninas e meninos. Foi algo inédito. Para meninas só nas cidades mais populosas, nas vilas mais populosas. Vila Rica, Recife, Olinda também, Salvador, Rio de Janeiro, não sei mais onde. Depois que a coisa foi crescendo, quando aquela mínimo tinha acesso ao ensino primário, imediatamente começam os apelos e as reivindicações pelo ensino secundário. É interessante, e começa a propaganda, a divulgação de escolas para meninas no secundário. É muito interessante. Nízia Floresta teve uma escola dessas também, no Rio de Janeiro, inclusive, na corte.
Depois começa as conquistas, elas vão se somando. Depois, por que não a universidade? O ensino superior. E começa a pleitear, a mostrar, através dos jornais, como que, em outros países, as mulheres já podiam ir às universidades, já podiam ser médicas, já podiam ser doutoras, já podiam ser advogadas, e tudo mais. Então, foram essas as conquistas. É interessante observar isso, que a coisa não chegou pronta, não foi dada de bandeja, foi sempre resultado de alguma luta, de alguma conquista, de alguma batalha, duramente conquistadas, muitas delas, tá? Até chegar no voto, até chegar no trabalho, etc., etc. Gente, não vou mais cansá-los. Fico por aqui, obrigada pela atenção, e estou à disposição, se deixei quiserem que eu complete alguma ideia. Obrigada. Então, gente, muito interessante isso tudo, né? E a gente não imagina o tanto de... Como é que a mulherada anda... A história das mulheres é uma coisa muito intensa, né? Eu tenho certeza que a Constância tem, assim, muitas coisas que ela não falou aqui, até por uma questão de economia de tempo, mas eu já disse para ela que, se ela quiser... Se alguém for começar a fazer pergunta, e se ela quiser voltar a apresentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, que a gente estava gostando de ver, não é? Estava bom, né? Pois é. Então, assim, vou abrir agora para as perguntas, e gostaria muito que a gente agora pudesse dialogar com Constância, apresentando questões, perguntas, curiosidades, interrogações, comentários, né, o que vocês quiserem agora, aproveitar uma pessoa que é especialista nessa pesquisa no Brasil, tem muitas coisas assim que a gente sabe que não foram colocadas aqui, mas que a gente pode aproveitá-la, né, bastante. Eu vou aproveitar e vou fazer uma perguntinha. Eu achei interessante quando você fala no início que Nízia Floresta não tinha, quer dizer, que não havia publicação, mas, ao mesmo tempo, ela publicou, né? Como é que funcionava essa... Como é que elas conseguiam entrar no mercado editorial, em forma de livro, né? Porque uma coisa é você publicar em jornal, põe ali no cantinho e vai sendo solapada devagarzinho, mas vai aparecendo aos poucos. Mas você publicar um livro é uma outra história. Mesmo assim, elas publicavam. Como é que funcionava isso? Eu acho que da forma mais simples. Pagavam para a publicação. Pagavam. As edições eram muito pequenas, né, naturalmente, e todos os nossos escritores, demorou muito aquela história do aparecer um editor para bancar um livro de um terceiro, de alguém, né? Os autores faziam os próprios livros, publicavam os próprios livros. Era mais ou menos assim. A Nízia, ela publicou antes de... Veja, com 20 anos ela estava com esse livro. 2 anos antes eu já encontro ela em jornais, não só em jornais femininos, mas de homens para mulheres, o Espelho das Brasileiras, lá em Recife, 1830. Ela publica semanalmente, quinzenalmente, artigos sobre a condição feminina em todo o mundo, quer dizer, mostrando um conhecimento, sabe, de história, um conhecimento assim, espantoso. Eu fico espantada, como que uma moça de 18 anos, naquele tempo, tinha acesso a tantas informações. Depois, 20 anos depois, ela reúne aqueles ensaios, aqueles artigos publicados no Espelho das Brasileiras,
e publica num livro chamado Opúsculo Humanitário, por exemplo, que fala da mulher, da educação da mulher. Ela tem teses, que não eram só dela, eram teses que circulavam entre os intelectuais da época, que, se você quer conhecer uma sociedade, uma coisa, veja o papel que as mulheres ocupam nesse lugar, nessa comunidade, ou nessa sociedade. Quer dizer, o quanto mais atrasado é uma sociedade, pior é o lugar que é ocupado pelas mulheres. Ela diz isso no seu livro. Quanto mais, aí ela conhece a Europa e tudo, ela vai dizer, quanto mais avançada é uma civilização, melhor estão as mulheres situadas ali. Mas é isso, elas pagavam. Elas e eles pagavam. Não havia outra forma, não é, Sônia? Não havia. A gente vai precisar que você faça a pergunta no microfone, porque está havendo gravação, e depois nós vamos ver no portal do SEALI e também na rádio, né, da UFMG. Não, primeiro eu estou fazendo a observação, a complementação, que essas primeiras publicações do século XIX, muitas delas eram feitas fora do país, né? Porque nós não tínhamos ainda nem gráficas aqui propriamente, né? Nem editoras, nem poucas, eu não sei, imprensa oficial, né? Real, imperial. Eu queria pedir uma informação, queria agradecer primeiro, né, pela sua conferência tão importante para todos, mas especialmente para nós mulheres. Evidentemente, estando nós já no século XXI, já é impossível você fazer numa única conferência um panorama completo. Você pediu muitas desculpas aí, mas ninguém dá conta mais. Felizmente, nós já temos muitas escritoras, né, a partir principalmente da segunda metade do XX e XXI. Então, por isso, não acho que tem que pedir desculpas, né? Nós temos aqui te agradecer e eu queria destacar ao final também, né, a abordagem militante da sua posição. Quer dizer, lembrando o tanto que essas mulheres fizeram por nós. Que isso não se trata apenas de publicações, mas de militância, por espaço na sociedade, para nós. Né? Como você falou isso, as pessoas jovens podem achar que sempre foi assim, né? Que nós sempre pudemos publicar e pudemos trabalhar em diversas profissões, então, mas não foi. Agora, eu queria uma informação objetiva sobre o conto da Maria Firmina dos Reis, a escrava. Eu não tinha notícia dele e fiquei muito curiosa. Assim, onde é que ele foi ou está publicado? Você tem essa informação? Sim, facilmente aí? Tenho. Te mostro aqui o livro. Quer ver? Ele está... Deixa eu ver se eu localizo rápido aqui. Ele foi, junto com Úrsula, essa edição aqui, na Úrsula, faltou, nessa segunda edição de 2004 e na 2009, tem também o Conto à Escrava. E tenho quase certeza que ele está no portal Literafro do NEA. Ele está digitalizado, é disponível. Tá? É muito interessante, muito importante mesmo conhecer a escritora e seu trabalho. Mas a professora lembrou muito bem, não sei se... Acho que não deixei isso muito... Não fui muito enfática nessa questão, mas é interessante observar como essas primeiras escritoras, essas primeiras mulheres, como que elas eram conscientes do quanto elas eram exceção no mundo de mulheres analfabetas. Quer dizer, uma massa de mulheres analfabetas, né? E havia aquelas exceções. Aquela primeira coisa que eu comecei falando, isso aqui. Né? Vejam, a literatura, a imprensa e consciência feminista surgiram praticamente ao mesmo tempo no Brasil. Isso
interessantíssimo observar. Quer dizer, as primeiras escritoras, quando se alfabetizaram, quando tiveram acesso ao letramento, aprenderam a ler, elas aprenderam a escrever e a criticar, e fazer crítica, a pensar. Né? Tem uma... Eu gosto muito de um... Ah, está aqui, nesse livro. Olhem só. Tem o epígrafe que eu coloquei para esse livro aqui, é da Christine de Pizan. Christine de Pizan é uma feminista, uma mulher incrível, escritora, francesa, de 1405 ela estava publicando. Eu estou falando de escritoras nossas que fizeram muito em publicar em 1830 e 32, né, as primeiras. A Christine de Pizan já publicava em 1405 em Paris, na França, em Paris, provavelmente. Olhem só essa frase dela, que eu peguei do livro das Três Virtudes. O primeiro grande ato de rebeldia das mulheres foi o de querer ler. E o segundo, o de aprender a ler, porque ler é saber. Então, essas escritoras, essas primeiras escritoras, elas tinham essa consciência. Então, não havia como não ser feminista, quer dizer, como não defender as mulheres, como não lutar, não pleitear que as outras tivessem o mesmo benefícios que elas tinham, né, o mesmo acesso à educação. Porque não bastava ser da elite, tinha que ser de uma elite esclarecida. Né? Era o pai esclarecido que permitisse que sua filha também aprendesse a ler, junto com o filho, não só o menino. Né? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Parabéns, né, pelo seu trabalho de 20 anos, mais de 20 anos. Começou infantil, né, trabalho infantil. Eu queria saber se, além da militância que a gente percebe na divulgação dessas escritoras no âmbito da academia, da pesquisa, a revelação dessas escritoras, a edição delas, para que nós possamos ter acesso, digitalização dos trabalhos, se você ou o seu grupo de pesquisa já tem pensado na questão da transposição didática para os livros que tratam da historiografia brasileira e que não contemplam essas escritoras, né? A não ser as mais, como você falou, a partir da década de 30, ou de Cecília para cá. Então, se existe algum trabalho, se você conhece algum grupo, que existe algum trabalho que venha fazendo essa transposição didática, no sentido de não... Assim, o ideal seria que todos os autores desses livros passassem a contemplar o resultado das suas pesquisas. Mas, assim, existe um grupo que esteja pensando em escrever o próprio livro didático com a historiografia real da literatura brasileira, contemplando as mulheres? Esse era um projeto muito acarinhado de uma amiga, Zaide Musart, né, da editora Mulheres. Era um projeto dela, sabe, de pegar 10, 20 pesquisadoras e reescrevemos. Aí houve uma discussão em alguns eventos. Escrever a história da literatura de autoria feminina, por que não reescrever a história da literatura brasileira, incluindo as escritoras, né? Para mostrar como ganham. Elas têm que ficar, não fazer um gueto, não fazer à parte, mas mostrar que, naquele momento em que o fulano estava escrevendo, ela também, a outra estava também, e de uma perspectiva nova, de um olhar novo, de uma outra abordagem, né? Havia esse projeto. Com certeza, deve ter gente pensando. Zaide não está mais com a gente. Deixou, provavelmente, o seu projeto para os jovens pesquisadoras de fôlego que queiram tomar a frente e encarar. É uma grande tarefa, né? É um grande trabalho. Que não é, eu não vejo um trabalho, como você falou, tem que ser de grupo, né? É um trabalho para ser feito em equipe. Claro que sim. Então, não sei responder se já está sendo feito. Sei que Zaide mesmo organizou aquelas famosas antologias de 1000 páginas cada uma, 3 antologias, né? 1000 páginas mesmo, 1050, 1200, com escritoras do século XIX, né? Em que é uma antologia que tem não só um estudo crítico sobre as escritoras, como excertos de sua obra, uma avaliação crítica e excertos, muitos excertos.
São livros esgotados, difíceis de serem encontrados, da editora Mulheres, de Santa Catarina, de Florianópolis, mas que, aqui e ali, em estante virtual, em bibliotecas, principalmente, porque houve uma ampla divulgação, distribuição, melhor dizendo, nas bibliotecas, eu imagino que seja possível encontrar. Né? É um ponto de partida. Boa noite. Primeiro, parabenizá-la. Gostei muito da apresentação, né, da citação das escritoras. E eu queria mais a título de colaboração, porque quando você fala das escritoras de séculos passados, né, e hoje, como que é essa escritora, principalmente a escritora negra no Brasil? E aí eu me lembro o caso de uma paulistana, que é uma paulista, a Geni Guimarães, não sei se você conhece, de Barra Bonita. E ela tem uma história muito interessante. Ela ganhou o prêmio Nestlé com o romance A Cor da Ternura, que ela conta a experiência, né, do primeiro dia de aula. Ela se formou para professora em pedagogia. Ela está na porta, esperando as crianças entrarem. Né, eram crianças menores. E aí uma criança, lourinha, branquinha, entra e começa a chorar e fala que não quer entrar na sala. Daí ela chama a criança num canto e pergunta por que ela não quer entrar. Daí ela fala, é porque eu tenho medo de professora negra. E esse é o primeiro trabalho que a Geni começa, né, como educadora maravilhosa, né, uma escritora em prosa e verso. E aí, lá na frente, agora, no século XXI, depois que ela ganha, né, o prêmio Nestlé com A Cor da Ternura, ela mora em Barra Bonita, numa casa boa, razoável, né, e os livros dela estavam em hotéis, né, espalhou em hotéis. E aí chegou uma senhora até muito simpática e tal, viu o livro, gostou muito. Ah, essa escritora mora aqui. Ah, mora. Onde que ela mora? Daí o rapaz do hotel dá o endereço e ela vai. E, quando ela bate na casa, a própria Geni vem atender. Né? E ela chega e fala, não, eu queria falar com a escritora. Claro, só por aí. Obrigada. Boa noite, professora. Obrigada pela conferência. Muito elucidativo para nós. Eu queria pensar aqui, é claro que a sua fala foi sobre a inserção da mulher no mundo letrado no panorama nacional, né? Mas pensando em que a gente faz esses links com literatura estrangeira sempre, no comparatismo, pensei aqui, por exemplo, em Virginia Woolf, naquele texto dela, Um Teto Todo Seu, em que ela diz que é importante que a mulher tenha o espaço para si mesma, para produzir de maneira independente, né? Trancadinha ali, sem ninguém incomodar, sem ninguém da família ficar cerceando ali o ato da escrita e da produção. Será que, assim, houve a mesma dificuldade na literatura estrangeira, em outros países, de modo geral, tanto quanto houve essa dificuldade na inserção das mulheres aqui no Brasil? E se, de certo modo, não houve influências, como diria lá o Harold Bloom, né, as precursoras, digamos assim, dessas escritoras, para a produção da literatura brasileira de autoria feminina? Tentar. Sim, eu acho, o caso da Geni, conheço muito, muito mais difícil, se foi difícil para as escritoras brancas, da elite, as senhoras, assim, se foi tão difícil para elas entrarem, terem coragem de mostrar seus escritos, terem condições de publicar e tudo mais, imagina, então, para as escritoras negras ou vindas de classes mais humildes. Claro que sim, foi muito difícil, e agora nós estamos vivendo, esse momento, estamos vivendo um momento histórico, né, em que muitas escritoras negras estão sendo reconhecidas em seus talentos, estão ganhando prêmios e surgindo no cenário nacional. Entrar para a literatura é outra história. Serem citadas e serem consideradas como exemplos em sala de aula, dentro das histórias literárias, dos manuais de literatura, isso é outro momento, outra história. A nossa, quer dizer, vejam, apesar de todo esse pioneirismo que eu tentei apontar em vários escritores, o quanto elas ousaram em cada um, o conservadorismo da historiografia, o conservadorismo da crítica literária, sempre manteve as mulheres na margem.
fizeram questão de manter, de conservar as mulheres na margem. Então, foi difícil sair dessa margem e se impor, né? Então, isso é recente, é uma história recente. É coisa do século passado, do meados do século passado, segunda metade, em que as mulheres... Mas, se você ainda observa, se alguém fizer uma pesquisa sobre prêmios, né, os prêmios literários, quantas escritoras ganham, quantas... Sabe, ainda a gente vê que alguma coisa está errada ali, porque há alguma resistência, porque não são as escritoras, em número razoável, que estão sendo representadas nesses prêmios, né? Bom, sobre... você falou, me lembra da influência. Virginia Woolf, nesse livro mesmo que você cita, Um Teto Todo Seu, ela começa falando da pesquisa que ela fez, né, das bibliotecas. Mas como? Não havia escritoras? Como não havia escritoras? Ela, uma escritora nos anos 20, né, nos anos 20, na Inglaterra. E ela vai fazer uma pesquisa em bibliotecas das universidades para conhecer as suas... o livro é esse relato. E ela conta, inclusive, de bibliotecas de universidades para homens em que mulheres não podiam entrar. Só poderiam entrar se estivessem acompanhadas de alguns dos alunos, de algum professor, de alguém da instituição, que abrisse as portas, que permitisse, fosse com ela, né? Então, ela já mostra, quer dizer, houve, sim, essa resistência, essa margem, essa segurança das mulheres. Eu acho que houve em outros, sim, mas... Em outros momentos, eu estou contando que, em 1405, já tinha escritora publicando em França, né? Então, cada país parece que viveu em sua época. Nós vivemos recentemente, é uma coisa muito nova para nós, né? Eu acho que é por aí, sim, sabe? E eu penso que cabe os jovens, aos professores, a mudar essa situação, cabe a nós, como leitores, como não ter resistência a um livro cujo título é uma mulher. Os críticos da metade do século XX, XIX não, do século XX, falavam muito isso. Quando eu vejo o Álvaro Lins e outros, quando vejo Sabetivos de Mulher, eu deixo para lá, eu deixo para depois. A coisa da resistência, ele confessa com muita naturalidade isso nas suas crônicas, nos jornais. Quer dizer, sabe... O que será que essa mulherzinha vai escrever? O que será que ela escreveu? Então, uma resistência, né? Isso... Não sei se respondi. Oi. Professor? Eu conheço. Eu não sabia o nome, mas eu lembrava de você. Boa noite. Professora, parabéns pela brilhante conferência. Obrigada, parabéns ao pai. CEALI, ao GEPEL, professora Célia, por nos ter agraciado aqui com suas palavras. Professora, eu quero destacar o Nordeste em suas palavras aqui. O Rio Grande do Norte, o Ceará e o Maranhão. Certamente temos a Bahia, Pernambuco. Com certeza. E a gente pensa o Brasil no eixo Rio-São Paulo, infelizmente. E a própria literatura. Também. Mas eu quero destacar isso e te fazer uma pergunta. A Lei Maria da Penha faz 10 anos, e a violência contra a mulher no Brasil é uma coisa escandalosa. A violência simbólica, a sua conferência retrata a resistência das mulheres contra essa violência simbólica. E a violência física, infelizmente, não tem diminuído. Eu te pergunto, como que as escritoras hoje, as novas escritoras, e também na história, retratam esse tema da violência contra as mulheres, que é um tema, do meu ponto de vista, muito importante. Com certeza. É um tema tratado com muito cuidado, por certo, algumas escritoras, sabe? Vão devagar. Outras, eu tenho um texto em que eu falava, depois eu tenho que rever isso, tá? Mas eu dizia que eu conhecia essa violência, a violência simbólica, principalmente, é a que está mais presente na literatura de autoria feminina, branca.
escrita branca, principalmente. Branca brasileira, mas branca, não importa. E eu fui conhecer essa representação cruel da violência física, do estupro, da violência, do espancamento, do assassinato, na literatura das escritoras negras. Sabe, isso ficou para mim, eu levei tanto... Não é susto, eu fiquei tão admirada quando eu percebi isso, que era a frequência com que esse tema está presente nessa novíssima literatura. Até porque essa literatura, está ali, essa literatura de escritoras negras é muito recente, não é? Claro, Maria Firmina está aí para mostrar que não era tão recente assim, mas não no volume em que estão surgindo agora, no volume de números de escritoras que conhecemos hoje, uma ganhando prêmio amanhã, como eu disse, um prêmio da Globo, concorreu com o Milton Ratum. Imagina. E outros, tinha mais um, era Milton Ratum e mais outro. E a Conceição Evaristo ganhou. Quer dizer, isso é muito importante. E é nessa, se você lê qualquer uma dessas escritoras, a Ana Maria Gonçalves, Miriam Alves, Geni Guimarães, Conceição Evaristo e outra, Esmeralda Ribeiro, se você lê qualquer uma, você encontra com frequência esse tema, porque é um tema do cotidiano, né? É como se... Depois eu percebi que não era bem assim, que também escritoras brancas também escreveram sobre violência. A Júlia Lopes de Almeida, tinha uns 2 romances dela que eu não conhecia, eu fui conhecer, estava lá, a questão do estupro e tudo mais. Nízia Floresta, num poema dela, aquele poema que eu comentei, da Lágrima de um Caeté, o poema é um poema indianista porque produzido naquele momento do romantismo, em que falava do indianismo, o índio, como no centro das atenções. Ela faz o seu índio, mas o Caeté, um índio lá do Nordeste, onde hoje são 3, 4 estados, eram o território dos caetés, bravos canibais, né, comeram sardinha e tudo, aquele bispo. Veja, o índio, esse poema de Nízia Floresta, em 1849, é ele lamentando o extermínio de sua tribo, o estupro de suas mulheres. Está lá na palavra do índio, a violência dos brancos contra suas mulheres. Tá? Então, está presente com algumas... Aqui e ali a gente encontra nas escritoras, com muito mais frequência hoje, claro. Só para fechar a coisa da Nízia, que eu comentei, que eu, sem querer saiu, falei, esse poema, o índio ele é um sobrevivente da tribo. Tá? Eu costumava, quando eu dava aula de romantismo brasileiro, eu falava do Guimarães, do Gonçalves Dias, com seu indianismo, seu índio bravo, forte, que luta, que vence, né? Aquele índio cheio de valores e tudo mais, e Nízia vai mostrar um índio derrotado. No mesmo ano em que o Gonçalves Dias está publicando lá seus primeiros e segundos cantos, tá? Os primeiros poemas indianistas da nossa literatura, Nízia faz de um poema indigenista, porque ela não fala pelo índio, ela dá voz ao índio, e fala da dizimação que as tribos, os povos indígenas estavam sofrendo naquela época. Tá? Eu acho, quer dizer, voltando, o que eu já falei, como a nossa literatura brasileira seria mais rica, mais interessante se conhecêssemos também as escritoras. Desculpa. Respondi? Não. Falando da Maria da Penha, claro, eu acho que, veja, enquanto a grande vitória do movimento feminista, que vem desde o século XIX, não é dos anos 70 nem nada, não, foi tornar comum, quer dizer, bandeiras utópicas, coisas que era utopia, outro tempo, outro dia atrás, né? Mulher poder ter opinião, fazer o que quiser, etc., etc., estudar, casar ou não casar, ter filho ou não ter filho, etc., ter filho solteiro como quisesse. Quer dizer, o que era utopia, o movimento feminista tornou normal. Né? Ninguém pensa que pode ser diferente, mas, claro, já passou isso. Agora, a grande derrota do movimento feminista foi ter permitido o que engessasse o preconceito contra a palavra. Então, esse preconceito contra feminismo e feminista.
E o grande ranço do patriarcalismo, o grande ranço do machismo está na violência contra a mulher. Quer dizer, a mulher é um objeto, a mulher é posse. A mulher não quer mais, ele mata, mas não fica com ninguém. Ele mata o filho para fazer a mulher sofrer. Olha que loucura! Quer dizer, se falam do mito do amor materno, tem que pensar no mito do amor paterno também, né? Que amor é esse? Que o cara... Isso aconteceu nas últimas semanas, vocês devem ter visto nos jornais. Alguns doidos fizeram isso para se vingar da mulher que estava separando. Ele pega o filho, porque guarda compartilhado, e mata, para se vingar dela. Se mata e mata, sabe? Quer dizer, essa violência é contra a mulher, claro. E a Lei Maria da Penha está aí, não é à toa, é porque ela é necessária. Não dá conta ainda. Não dá conta porque a violência está entranhada na sociedade, está arraigada, completamente arraigada no homem, mas, sabe, no homem, não sei dizer de outra forma. É por aí, né? Eu acho. E muitas das mulheres, aquela coisa de estar completamente... É social, é cultural, né? Então, também se julga inferior, sofre anos de violência também, porque acha que ele tem direito, que acredita que deve ser assim. É por aí, é terrível essa discussão, terrível. Né? Boa noite, Constância. Eu gostei muito de todas as autoras que você falou, eu não conhecia várias, e eu fiquei muito curiosa com relação a um trecho que você mostrou da Maria Firmina dos Reis. Você falou em... aquele trecho que ela fala no início da obra, me parece que a obra Úrsula, aí você falou em modéstia, e eu fiquei pensando se não tinha ironia ali, aquilo de... Eu também acho. Eu citei um trechinho da apresentação dela, da apresentação que ela faz para o livro. Eu também acho que é falsa modéstia. Sabe? Falsa modéstia. Mas as mulheres tinham que se colocar assim, humildezinhas, sabe? Um livrinho feito por mulherzinha, não repara, por favor, meu leitor. Sabe? Todo o tom. Se a gente já tem uma dissertação sobre esses textos introdutórios, sabe? Como as mulheres apresentam os próprios livros. As mulheres antigas, claro. Estou falando de antigamente. É uma falsa modéstia. A Emília Freitas, aquela do Ceará, a da Rainha do Ignoto, a introdução dela, a apresentação dela é incrível. Sabe? Ela começa falando exatamente assim de o que vão pensar de mim depois de ler o meu livro. Sabe uma coisa assim? E desafiando dos gênios. Tem uma coisa irônica. O que os gênios da minha terra vão pensar de mim? O que os grandes escritores... Sabe, eu acho que ela tem consciência de que também estava fazendo um grande texto, que seu romance também tinha valor, eu penso, e era irônico. Eu vejo como ironia também, como falsa modéstia, para cumprir uma situação, um papel ali, eu acho. Boa noite, professora. Boa noite. Meu nome é Adamilton, eu estou no 9º período de pedagogia e eu adorei a sua palestra. Que bom, obrigada. Eu queria só te perguntar uma coisa. Mais ou menos eu tenho ideia. Por quê? Porque você falou muito sobre a violência da mulher, o descaso com a mulher, né? E no começo da sua palestra você falou até sobre os cargos públicos, né? São mal administrados. Isso, os primeiros livros aí, do século XIX. Eu queria saber de você o que falta ainda para que a mulher ocupe cargos públicos no Brasil, mas na área da política, principalmente.
Porque, na minha concepção, eu acho que aquele congresso devia ser invadido por mulher. Devia tomar conta daqueles cargos todos. Tá aí. Para ver se diminuiria um pouco aquela bagunça que existe ali. Né? Tá bom? Obrigado. Eu acho que é isso, tem que mudar, né? Temos que mudar tanta coisa. Você respondeu, eu acho que tem que mudar, estamos mudando, né? Não sei não se está mudando, não. Para que lado que vai estar indo, não sei. É isso, também acho, eu concordo que é necessário mais escritoras, mais políticas, né? Mulheres na política, mas não sei se... Por que não? Né? Por que não falta essa falta de interesse? Devido a quê? Será que por conta do que encontram, da situação que as coisas estão, por não serem... Você vê, tem cota, né? Todo partido tem uma cota para... Aí eles pegam qualquer uma só para preencher a cota, não necessariamente não investem em líderes, em lideranças, né? Não abrem espaço para reais, mulheres que realmente teriam alguma competência e capacidade para ganhar, até, para competir. Não, sabe, é por aí, sim. Eu acho que ainda falta muito para ser feito. Né? Está sendo feito, estamos vendo que, aos poucos, estamos mudando. Tivemos até uma presidenta, imagina, não é? Então, algumas ministras... não, por favor, não me lembre. E é isso, mas eu acho que falta, sabe? Falta espaço, empenho, né? Para ter interesse, para motivar que lideranças femininas cresçam, apareçam e entrem em real competição mesmo. Né? É por aí. Boa noite, professora. Eu sou uma educadora já há muitos anos e eu acho que, em termos de postura, cabe-nos também alguma culpa. Pelo seguinte, sempre que eu abro algum site de educação, prática de educação, para ajudar as professoras, eu fico impressionada, porque a hora que você abre o que você está buscando, alguma informação, alguma atividade, o que começa a cair purpurina para tudo quanto é lado, balãozinho colorido, serpentina, bichinho. E a gente tem muita escola ainda que as pessoas são chamadas de tia. Quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar uma outra posição para se colocar enquanto profissional da educação. Você não é decoradora de festa, você não é tia de ninguém, não. Então, a gente tem que ter um trabalho cansativo junto às professoras, principalmente do ensino infantil e das séries iniciais, que continua mantendo esse tipo de cultura, que é uma tiazinha, uma parente, e que tem que ter muito enfeite, muita purpurina, muita gracinha, que eu falo assim, não, tem muita galinhagem nesse negócio, vamos tirar um pouco. Porque não tem como, você tem a coisa profissional, você cursou, você fez um curso de pedagogia, com embasamento teórico, com práticas, e, no final, você vai publicar uma coisa sua nesse nível. Então, eu acho que você fazer um trabalho também de consciência com o pessoal da educação com relação a isso aí. Eu concordo, estou de acordo. Eu acho que falta... e dentro dessa coisa de chamar de tia, tirou a professora de um lugar que ela ocupava, né, para ficar no mesmo nível, não sei, de uma tia, né, uma coisa assim. Há o desmerecimento, há uma desvalorização da professora também. Desvalorizou nesse momento. Né? Ela perde o seu status. Status é necessário que se mantenha assim. Né? A Anísia Floresta... Ela foi professora, teve uma escola, um colégio, chamado Colégio Augusto, no Rio de Janeiro, por 17 anos, que foi um dos primeiros... Eu vou chegar numa questão sua aí, né, do que você falou, me lembrei dela. Ela
ela teve essa escola, e foi uma escola que se destacou no seu tempo. Foi criada no Rio, foi fundada no Rio em 1837, e foi até 18. Então, de 1837 a 1840, não, 56. Foi a escola dela, Colégio Augusto. Então, foi grande espaço. Ela ia para a Europa, deixava alguém no lugar e tudo. Mas essa escola, no momento em que exatamente abriram as escolas, permitiu a abertura de escolas para meninas no país, só vieram as professoras portuguesas, francesas, inglesas, abrir escola, o mercado novo que estava surgindo, abrir escolas para meninas, né? O nome de Nízia foi um dos primeiros, um dos poucos nomes de brasileiras naquele momento, com a dona de escola. E ela ela escrevia textos para as meninas, fazia coisas às meninas. A escola, o colégio ensinava inglês, francês e italiano com professoras nativas para poder aprender. Claro que era uma escola para elite e tudo mais, não podia. Era contra o espartilho. Nízia fez vários declarações e colocou em livros o que fazia mal, tinha que fazer mal para as crianças, para os corpos, meninas em formação, o corpo infantil já preso com espartilho. Ela defendeu a educação física. Claro que, naquele tempo, a educação física para meninas eram passeios ao ar livre. Já era muitas meninas viviam presas, trancadas, né? Então, fazer caminhadas, fazer passeios ao ar livre já era uma compreensão de trabalho físico, de uma atividade física. Mas é interessante ela falar que, naquele momento, como que ela colocava a questão da professora, como era importante, e vários textos dela, ela ensinando o comportamento diante da professora, sabe, diante do respeito, do necessário respeito, e da professora diante de respeitar também, que o respeito tinha que ser recíproco, né, tanto do estudante para com a professora, como a professora diante de sua turma, de suas alunas, na época. Desculpa, você falou uma coisa, eu me lembrei de Nízia. Estou me lembrando aqui que eu escrevi um tempo sobre a importância da mulher quando escreve, mais do que ler. Quer dizer, não é nem melhor nem pior, não é nem mais, mas é a escrita da mulher e a professora no meio desse caminho todo, né? Estou me lembrando do São Bernardo, né? Do Graciliano Ramos, a Madalena, que ela tinha autoridade porque ela sabia, né? Era professora e sabia escrever. Então, essa ideia da escrita no universo feminino é um poder muito grande, né? Que eu acho que é esse que é o grande problema entre entre os dois gêneros, né? Mas, no caso da Madalena, ela está falando da personagem do São Bernardo, ela vai sendo tão sufocada pelo marido, né? Ela vai sendo tão sufocada que a única coisa que ela dispõe é a própria vida, e ela se mata. Quer dizer, ele só não podia dominar isso, ele só não tinha esse poder sobre a vida dela, ele já tinha sobre todo o comportamento, sobre tudo, mas ela se mata e deixa a carta, e ele só vai compreendê-la a partir daquela carta que ela deixa, né? E o interessante é que ele vai escrever o romance depois, né? Quer dizer, o romance é ele sentado, escrevendo, coisa que ele não dominava, né? Então, ele assumiu o lugar dela na escrita, né? Isso eu acho muito bonito. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, porque eu acho que tem todo um simbólico nesse momento que a gente vive, questões complicadas, que a gente parece que nós estamos entrando na segunda década do século XXI, e ainda com esses problemas que não são problemas só da América Latina. Eu acho que tem questões complicadas no hemisfério norte também, né? Existe um movimento de retração, de um desenvolvimento, eu acho, das sociedades em geral,
e a discussão sobre a mulher é uma discussão sempre muito presente e que muitas vezes a gente esquece que a discussão é sobre esse feminino para a gente entrar em outras questões de ordem social. E, de novo, você apontou uma coisa que eu acho muito importante, quer dizer, a questão do preconceito que foi deixado passar com as palavras, né, com os termos feminino e feminista. Né? Você fala, feminista, mulher chata. Né? Tem uma coisa assim que passou cristalizou um conceito, exatamente. Então, assim, mal amada, né? Feminista é perigosa, né? Então, mas eu acho, por isso que eu acho importante a palestra da Constância, porque ela nos traz novamente uma noção de que isso é uma questão histórica, né? E é uma questão. Hoje nós estamos discutindo um texto muito bonito que fala exatamente dessa questão do histórico e a questão do presente. Como é que o presente ele também está em confronto com a questão histórica, né? E o fato de você nos trazer hoje essa discussão e tantas outras mulheres que estão também numa lista, eu gostaria, quando você começou a falar, eu sempre, vai falar de Pagu. Mas aí você citou também, tudo bem. Então, assim, eu acho que eu queria deixar para vocês uma mensagem de que a gente deve voltar a discutir isso, sabe? Sem descristalizar esses termos, para que a gente possa falar isso sem ter que ficar jogando calcinha de novo, né? Queimando calcinha na praça. Eu acho que não precisamos mais fazer isso, mas precisamos fazer muito mais coisa, que é o que hoje nos cabe. Então, uma delas é aqui, a Universidade pensar o espaço do feminino, o espaço das questões, né, de gênero e da política que pode perpassar a educação, principalmente. Concordo inteiramente que nós, aqui no espaço da educação, por isso que eu fiz questão muito de trazer a Constância, que é da Faculdade de Letras, para discutir isso aqui no espaço da gente, que é o espaço da educação, porque nós precisamos assumir essa discussão aqui de uma forma consciente, principalmente porque nós estamos formando professoras e professores, mas professoras também, né? Então, eu queria deixar esse tom de esperança no momento tão desesperançado que a gente vive, né? Queria também, em nome da organização do evento Conferência Anual Literatura e Leitura Literária e do SEALI Debate, deixo o convite para todos aqui voltarem nos próximos eventos. A conferência daqui a um ano. Se Deus quiser, vou torcer para a gente ter uma palestra tão importante e que nos deu tanto orgulho quanto a sua. E queria dizer também que vocês podem acompanhar na divulgação do site, vou falar o site agora direitinho, www.ceali.fai.ufmg.br. E aí vocês vão ver a programação toda. Agradeço mais uma vez a Constância e ao público aqui desse auditório. Muito obrigada a vocês. Vou avisar o que ela está fazendo agora aqui. 2 livros para a biblioteca. Uma é Escrevivências, Identidade, Gênero e Violência na obra de Conceição Evaristo, da Constância Lima Duarte, Cristiane Cortez, Maria do Rosário Pereira, que são as organizadoras. E esse daqui, eu tenho esse, que é maravilhoso, Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, que é século XIX, um dicionário ilustrado, publicado pela Autêntica, de autoria da Constância, e você está fazendo agora, terminando o século XX. Vamos aguardar. Claro. Só para terminar, o que está aqui na contracapa, na 4ª capa do livro sobre Conceição Evaristo. Olha esse poema dela, só para ir com ele. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar,
rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Eu acho muito bom.